Novamente, boa noite a todos. Estão aqui na casa presencialmente, pessoal que nos acompanha pela internet. Um convite que a gente faz ao pessoal que está aqui presencialmente, pessoal que nos acompanha pela internet. Nós gostaríamos de que nesta noite e no dia de amanhã, o nosso canal Consolador Prometido no YouTube tivesse uns 10 inscritos mais, né, Marcelo? Inscrevam-se, deem um joinha. Não custa nada, é um clique. Tá? É um clique. E da leitura aqui do livro ditado por irmão José Carlos Bacelli é desculpas. Não listes desculpas justificando o teu comodismo. Não enumeres traumas com o intuito de esquivar-te a responsabilidade de servir. Não exibas chagas na alma com o propósito de isentar-te da luta. Não permaneças à margem, continuando a chorar no presente as lágrimas que já derramaste no passado. Não te cronifiques no vício da chantagem emocional e em indefinível dependência afetiva. Não engendres sofismas cada vez mais complexos com o propósito de contra-argumentar com a voz da consciência. Não te enganes, supondo que possas enganar a Deus. Então, nesse momento, é este Deus que nós queremos sentir nas nossas almas. Enviou Jesus, esse irmão amigo de todas as horas, e busquemos Ele em nossos pensamentos, não somente agora, estamos em um templo religioso. Deixemos Ele ser hóspede permanente dos nossos pensamentos. Se assim fizermos, poderemos ouvi-lo com mais frequência. Ouviremos a voz, os pensamentos, sentiremos dos seus enviados, nosso anjo da guarda, nosso mentor, espíritos familiares, estarão sempre nos mostrando o caminho que nos afasta dos abismos da existência material. Às vezes, um caminho pedregoso, mas nós somos capazes de avançarmos, pois temos o facho maior a iluminar nossa estrada, a luz do Consolador prometido. E é esse Consolador, mais uma vez, que nós viemos buscar nesta casa, na noite de hoje. Pedimos amparo ao nosso querido irmão, o Antônio Ricardo, o tarefeiro desta noite. Seja ele amparado. Temos a certeza que sim, por essa grande falange que nos visita, que trabalham nesta instituição. Que a tua bênção, Jesus, possa se espraiar por toda a humanidade encarnada e a tua luz amorosa, junto com o carinho de nossa Mãe Maria, possa penetrar nas profundezas das regiões umbralinas. Que assim seja. Então, nosso irmão Ricardo, assuma o timão, o comando. Obrigado. Aqui que eu... Deixa eu virar isso aqui. Uma boa noite a todos. Muito prazer aqui, estou de volta, né? Já estou virado, como é que é, figurinha carimbada, né, Ney? O Ney tem essa, quando me põe nessa tarefa. É um prazer aqui estar. É uma casa onde a gente se sente muito bem, pela acolhida e pela harmonia que se encontra aqui, né? E espiritualmente acredito que tenha um pouco mais lotada do que até fisicamente, né?
E essa noite a gente trouxe para a gente discutir, assim, vamos dizer, né, a passagem aquela em que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Está lá em João, capítulo 18, versículo 36. Quando Kardec codifica o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiramente considerado, né, imitação do Evangelho, primeiro título de Kardec, ele falou no segundo capítulo. O primeiro capítulo do Evangelho é não vim destruir a lei. O segundo ele já vem discorrer sobre o meu reino não é deste mundo. A pergunta é: qual é o mundo em que Jesus reina? Ao decorrer desses 2000 anos, nós temos buscado isso. Nós viemos buscando, primeiramente, antes do Cristo, nós buscávamos alguém que nos consolasse. E foi prometido, e foi predito, foi anunciado que viria. E a grande maioria de nós, como judeus da época, já sabíamos que o Cristo viria. Agora, daqui a meia dúzia de dias, e não dá um mês, tem a comemoração da Páscoa, onde a gente vai comemorar a ressurreição do Cristo, 2 dias antes a crucificação. E a pergunta é: se naquela época, naqueles dias, aquele ensinamento que tínhamos cada um de nós sobre a vinda do Messias, sobre a promessa do Messias, sobre a certeza de que aquilo que o Pai prometia era cumprido, naquele dia da crucificação, naquele dia do julgamento, onde está meu reino não é deste mundo, que ele fala com Pilatos, se Pilatos e nós não tivéssemos condenado o Cristo, nós estaríamos hoje aqui imaginando qual reino era do Cristo? Crucificamos, aquela história toda que nós sabemos. Ele ressuscita no terceiro dia porque tinha sido anunciado. Nos mostrou, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz ali: o Cristo nos mostra uma outra letra do alfabeto divino, a ressurreição. Nos ensinou do amor, nos ensinou da caridade, nos ensinou fazer ao próximo aquilo que desejamos a nós mesmos. Ensinou que precisamos nos amar, porque ama teu próximo como a ti mesmo. Como nós temos uma tendência a ser literal, ama teu próximo. Primeiro amo o outro, para depois a mim. E o ensinamento é o contrário. Te ama para que tu possas amar. Porque eu que odeio a mim mesmo, como vou amar o outro? E aí volta lá. Onde é que está o reino do Cristo? No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo vai estar a realeza de Jesus. Aí vai fazer uma comparação. Tem o rei da música, o rei do futebol, o rei não sei o quê. Nós não temos. Então seria o Cristo
não seria rei. Mas quando o Cristo sai de cena, nos primeiros momentos, os apóstolos, que estavam, aqueles mais próximos, que estavam tocando o cristianismo, aí vai lá, entra Paulo, enfim, para que a gente não delongue cada um dos nomes, né? Mas João, aqui que eu li, eu li a mensagem, seguiram o Cristo. E os ensinamentos do Cristo foram adiante. O último a morrer foi João, o evangelista. Os outros todos já tinham matado ele. E não se contentaram só em matar o Cristo, né? Era pouco. Quando o João, o evangelista, em torno de 100 anos, sai de cena, já começa os Ney Pinheiro a querer fazer o meu Cristo, o meu cristianismo, o meu Deus. E onde está o reino do Cristo? Ele nos ensina que devemos nos amar. Ele nos ensina que nós somos um espírito imortal. Quando ele ressuscita, ele nos mostra isso, ele nos demonstra, ele nos ensina e nos prova isso. Passado quase 2000 anos, surge o Espiritismo, que esse mesmo João, o evangelista, narra a sua promessa do Cristo que mandaria um outro Consolador. Porque o Cristo era Consolador. E é Consolador. E o Espiritismo não viria em uma pessoa. Por isso é a doutrina dos espíritos. Não é de Allan Kardec. Allan Kardec foi aquele espírito que o Cristo designou. Ó, vai lá e endireita as veredas, os caminhos, as veredas. Tem uma música, né, que tem endireitar e veredas, né? Aí o Kardec veio fazer isso. E hoje nós estamos aqui por causa disso. Mas quando nós estudamos que o espírito é imortal, que nós temos uma sequência, alguns dias nós passamos aqui na Terra, uns mais, outros menos. Vamos, voltamos, viemos, não sei quantas nós já tivemos aqui e não sei quantas teremos que estar aqui. Então, onde é que está o reino do Cristo? Enquanto nós não entendermos que o reino do Cristo é em nós. Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O Cristo ser rei na Terra, mas ele é no mundo espiritual. E onde é que é o mundo espiritual? Se nós estamos rodeados, cercados, banhados de espíritos ao nosso redor. Mas aí assusta, porque eu tenho medo de espírito. Então tem medo de si mesmo. Como nós precisamos entender isso? Na hora que nós chegamos, né, e vocês estavam aqui estudando, não é por acaso que o pessoal vem estudar. Porque como é difícil entender isso, né? Se o Cristo esteve junto conosco, nos ensinando, e nós não aprendemos. Tem a passagem com Nicodemos, que era doutor da lei.
como eu, velho, vou voltar para o ventre de minha mãe para nascer de novo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E não é só nascer fisicamente. Mas enquanto nós não nascermos espiritualmente, nós vamos ficar nessa ida e vinda. O Cosme Massi, o cara que idealizou, coordenou o trabalho do Kardecpédia, ele disse que se nós tivéssemos cumprido só 2 dos 10 mandamentos, aqueles que Moisés recebeu, nós já estaríamos no mundo de regeneração, nem precisava ter vindo o Cristo. Se nós não roubássemos e não matássemos, já estaríamos lá. Eu concordo com ele. Porque nós não conseguimos entender que para que eu possa amar o outro, eu tenho que me amar. Mas e quantas vezes eu me acho um desgraçado? Hoje porque não tenho dinheiro, amanhã porque estou com uma dor aqui, amanhã... Como é que foi? Ele assim, estou descadeirado. Não, mas tem alguém que anda de cadeira de roda. Acho que foi tudo, né? Não sei, foi tudo. O irmão chegou ali e disse pro Ney, né? Aí o Ney disse, mas tu tá caminhando, não tá de cadeira de roda, né? Então, como a gente tem... Não estou criticando ele, tá? Não estou criticando. Mas como a gente tem esse hábito? Isso está intrínseco em nós. Hoje está chovendo, hoje amanhã está calor, hoje... a meia dúzia de dia, que calorão absurdo, daqui a meia dúzia de dia, que friagem. E assim nós vamos. E faz 2000 anos que o homem esteve aí e não reclamou. A única passagem que tem que ele nem é reclamar. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas naquele mesmo momento que ele termina da frase, o que ele diz? Mas cumpra-se a tua e não a minha vontade. E ele era o Cristo. Nós esquecemos que cego de nascença voltava, não. Começava a ver em sua presença. Paraplégico, caminhava. O Ney estava comentando sobre o Evangelho Nossa Luz, que é no período do Carnaval. No segundo encontro, que esse ano foi o 10º, no segundo encontro estava conosco a irmã Aila Pinheiro. E ela fez uma exposição para nós, A Cura da Mulher Encurvada. E ela disse que ela tinha aquela passagem, a passagem de Lucas, que aquela passagem para ela era muito intrigante. Porque diz que a mulher entra na sinagoga e o Cristo está aqui na frente, falando. Ela entra e senta na primeira cadeira o primeiro lugar que tinha para ela, não sei se era cadeira, né, na época, não sei o que tinha lá, mas ela se acomoda ali. E ele diz, mulher, venha até aqui. Aí a Ilha diz que ela foi procurar na literatura médica o que poderia, qual doença seria que a pessoa estava encurvada, a cabeça quase nos joelhos. Aí tem lá um nome, ela disse o nome da doença e tal, e diz que é uma dor. Cada movimento que tu faz é uma dor absurda. E o Cristo fez ela caminhar de lá até aqui. Acredito que a sinagoga até era um pouco maior que o Consolador, né? Fisicamente. Aí elas que ficavam pensando, mas por que o Cristo fez isso? E quando ela chega na frente dele, num lugar onde só homens entravam, e ele diz, a tua fé te curou. Erga-te. E ela volta. E ela agradece. E aí a Ilha ainda fazia, ela se agradece
agradecia fazendo a genuflexão, não genuflexão de ajoelhar-se, mas sim dobrar-se na frente do mestre. Eu pergunto, quem está com dor nas costas? Quem machucou um braço aí e ficou com um mês com a tipóia? O dia que tirar a tipóia, ele espicha o braço? Se ele erguer o braço assim, é uma dor absurda. E como é que na frente do Cristo, quem era paraplégico, caminhava? Quem era encurvado, caminhava? Então, nós não sabemos qual é a dimensão espiritual do Cristo. E ficamos, não, o Cristo está só na casa espírita. O Haroldo tem uma palestra que ele diz que quando começam a falar assim, o meu Deus, o meu Cristo, porque lá na casa, na religião que eu frequento, na casa espírita, não sei no que, aonde lá está o Cristo, não precisa nem levantar para ir lá. Porque o Cristo não veio para fazer o cristianismo. O Cristo veio em missão do Pai para que a humanidade terrena progrida. Seja budista, seja hinduísta, seja espírita, seja católico, seja evangélico, seja qual for a denominação. Porque se nós cercarmos o Cristo aqui dentro, provavelmente ele não esteja. Né? Onde está o reino do Cristo? Onde ele é rei? Quando é que nós vamos ter a certeza disso? Estamos muito longe disso? Não, não estamos. Precisamos nós nos predispor a que esse reino seja do Cristo. Quando a gente fala, agora a gente vai falar que eu falei na Páscoa, a gente vai lembrar que Judas traiu. Ainda hoje se comemora, né, no sábado bater no Judas, né? Aleluia, tirar aleluia e bater no Judas. Judas é um espírito muito além, está muito à frente de nós. Que batemos, né? Pedro, tu me negarás ainda hoje 3 vezes. Depois do Pentecostes, quem era Pedro? A rocha. Aquele aonde o Cristo fez a sua base. Então, não nos condenemos por não saber onde é que está o reino do Cristo. Mas sim nos esforcemos nós de colocar esse reino em nós. Que tenhamos aquela coragem de quando perguntarem, tu é cristão? Sou. Tem certeza? Tu confia? Tu acredita no Cristo? Não. Tenho absoluta certeza. E ter certeza e acreditar são 2 coisas diferentes. Precisamos pouco nos pré-dispor. Umas quartas-feiras, né, seu Luiz? Vim aqui dar uma estudadinha, conversar com o pessoal. Porque o estudo só também ajuda. Mas o estudo em grupo ajuda muito mais. Porque aquele que leu mais vai ajudar aquele que leu menos. E às vezes aquele que leu menos vai entender mais do que aquele que muito leu. Porque eu quero ter número de leitura. A tua frase, não queremos pressa, mas eficiência, né?
Leia um livro por semana. Quer saber o que entendeu do livro. Não estou aqui criticando quem lê, pode ler, né? A leitura é um hábito que a gente tem que ter. Eu não tenho. Do que eu preciso ler, não leio nada, né? Então, quando o Ney me chama lá, eu tenho que ir lá, né, dar uma folhada, busca e tal, né, ler, escuta uma palestra, às vezes em relação ao tema isso que o Ney nem me deu o tema, né? Eu que sugeri. É. É bom, porque aí o expositor vem. Isso, é. Faz a mesma em todas as casas, né? Mas isso é o exercício. E muito cuidado. A minha avó sempre dizia: o papel aceita tudo. E hoje nós temos uma outra ferramenta aí que também é a internet. Aí o Ney me dá um tema lá e eu vou lá na internet e busco. Se eu não tiver base, eu só venho falar bobagem aqui. Que a gente tem ouvido tanta bobagem, tanta aberração. E às vezes eu recebo alguns vídeos e, cara, dá uma olhadinha pra mim. Tu começa a olhar e já digo, cara, esquece. Porque dizer algumas bobagens, tudo bem. Né? Ninguém é perfeito, né? Mas 20, 30, uma hora de bobagem. É uma o outro dia lá que, quando ela vai a Marte, não sei o quê, tem dificuldade de voltar, que não sei o quê. Convenhamos, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Porque a internet hoje está muito fácil, né? Na palma da mão ali, tá, põe ali e deu. Mas a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento. Por isso é necessária a leitura. E dizia um professor meu que ler, a gente tem que ler de tudo. De bula de remédio, mas que não poderia ser literal a leitura. Eu não sei nem escrever direito, mas o meu professor de português era formado em história. Foi o professor que eu aprendi um pouco de português. E ele dizia isso. Leiam de tudo. Mas não acreditem em nada daquilo que vocês estão lendo ali, que vocês não possam conferir se é verdade. E na época que ele me disse isso, não tinha internet. E os cabelos brancos que assim, não pintei, tá? Os anos mesmo que passaram. E hoje, mais necessário isso. A gente lê a determinados comentários do que está escrito no Evangelho, que é literal. Nos grupos de estudo, aqui está o seu Luiz, o Alex ali, lá no fundo mais a Eliane, a Rosi e o Matheus, que já participaram comigo, eu tenho dito. Nós fizemos das parábolas as afirmativas e das afirmativas do Cristo nós fizemos parábola. Porque é mais cômodo. Perdoa os teus inimigos. Mas se o inimigo for bonitinho, se o inimigo não for assim, eu perdoo, senão eu condeno. Aí quando fala uma parábola, é ali. Falando nisso, conseguiram achar a pousada onde o bom samaritano deixou o cara aquele quebrado. Isso é nós. Isso é o ser humano. E a parábola, e o bom samaritano é uma parábola. Não é um fato. Aí, para ganhar dinheiro, se reunimos lá e fizemos uma pousada aqui. Aí tem peregrinação para ir lá.
Até vou criticar, mas assim, o Aline por Israel que ele tem. Está na internet. É um canal que tem bastante inscrito, então. Então, cuidado, gente. Cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê e com o que a gente lê. Precisa ler? Precisa. Mas vamos discernir, vamos olhar. Vamos deixar a literalidade, assim, aquela coisa em pegar palavra por palavra. Não, vamos entender a coisa. Claro que isso é um exercício que a gente tem que ir fazendo aos poucos. Por isso que aquele que, quando eu comentei, né, ler um livro por semana, continue lendo. Mas preste atenção no que está lendo. Consiga fazer interprete. E a própria internet mesmo tem muitos meios de interpretar. Por isso esse reino é assim. No Evangelho por Emmanuel, o Emmanuel vai comentar sobre essa passagem, né? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Na passagem evangélica mesmo ali de João, João vai comentar. Pilatos vai perguntar, então, logo, tu é rei. Pilatos era alguém culto, alguém que tinha um conhecimento, e ele tinha daquilo que o Cristo falou, ele pegou o Cristo pela própria palavra, né? Logo, tu és rei, diz ele. Aí foi quando o Cristo disse, né? Se eu sou o rei, que meu reino não é deste mundo, porque senão daqui teriam que ir indo lá socorrer ele. Pilatos não era judeu. Pilatos não conhecia aquela trajetória toda que já os judeus conheciam. Não sabia que o Cristo era esperado. Muito menos sabia ele quem era Deus, né? Porque ele era politeísta. Pilatos tem culpa, lavou as mãos que condenou Cristo. Na lei divina, sim, mas não, perto dos judeus que tinham colocado ele nesse, não tinha culpa nenhuma. Porque ele estava politicamente representando o governo do império. Diferente dos sacerdotes, dos fariseus, que tinham colocado fazer para Pilatos ficar entre Jesus e Barrabás, ver quem é que ele soltava. Era tradição. Pilatos paga a sua falta naqueles dias. Logo depois ele é convocado, aí o imperador, para responder por que ele tinha matado, ou deixado matar. Quando o Cristo é crucificado, o manto que ele tem lá, Pilatos ficou para ele. Diante do imperador, quando ele entra, ele está com o manto. Se não me engano, é 2 ou 3 vezes ele entra E o imperador, enfurecido, porque ele estava com lepra, ele estava mal, queria que levar o Cristo lá, porque o Cristo curava. Com aquele manto, o imperador não conseguia condenar, não conseguia mandar matar. Era pouca coisa, né? Não fazia pouca coisa, é só matar. Na terceira vez, o guarda assim, puxa o manto do Cristo, do manto de Pilatos, que era o manto do Cristo. Aí ele condena. Na prisão, porque ia ser um ato, ia ser uma festa, né? Era uma festa matar alguém. Ele se mata, se suicida. Ali ele recebeu, né?
vamos assim, a grosso modo ali, ele se autopuniu, como se diz, né? Mas ele não era, nem sabia quem era o Cristo. Hoje nós já temos esse conhecimento. E será que nós estamos colocando em nós esse reino? Emmanuel vai comentar, né? Vai ter 3 comentários: do Livro da Esperança, do Pão Nosso e do Irmão, da editora Ideal. No Reino do Coração, ele é uma dos seus comentários sobre esse versículo. Emmanuel vai dizer: em verdade asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Ele não é do mundo físico. Porque as árvores, tudo responde ao Pai. Os únicos que não respondem ao Pai é nós. Passo a perna no outro, aqui por diante, né? Aí não precisa listar, porque a gente já sabe, decora, né? Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propomos alcançar a vida perfeita. Emmanuel é cirúrgico na abordagem, para que possamos nós entender. Não ouvides o reino do coração, se a nelas trabalhar pelo reino do Cristo. Não pode sustar a perturbação que ruge em derredor de teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e de esperança. Como precisamos nós nos asserenar? Porque quando eu comecei a falar aqui, onde está o reino? A gente se perturba em nós mesmos em saber qual resposta é. Quando a gente serena, a gente vai buscando em nós mesmos estas respostas. E esse reino começa a aflorar em nós. Para mostrar para o outro? Não, é para nós caminhar mais fácil. Aquela velha história, né? Não tem cruz diferente do ombro seu. Porque se a cruz que eu carrego eu cortar, pode faltar lá adiante um pedacinho para me passar um obstáculo um pouquinho, um penhasco meio complicado lá, né? Então, é nesse sentido, né? Mais adiante ele vai dizer, não podes de improviso impedir a carreira do mal. Abre-se qualquer notícia, seja lá onde for, o que tem de notícia é a maldade. Mas nós não podemos impedir. No entanto, é justo te consagres ao bem. Façamos o bem, independente se o outro está fazendo mal. Se nós podemos ajudar a não fazer, ou seja, reverter aquilo ali, tudo bem. Mas se aquilo que não está ao nosso alcance. Porque quando Jesus caminhou aqui conosco, ele não curou todos os doentes. E aqueles que ele curou, inclusive o que ele ressuscitou, Lázaro, morreu. Como diz o gaúcho, para semente não ficou nenhum. Porque isso é ensinamento. Aí nós queremos a literalidade. Não, eu quero ser curado. E o que é cura? A cura do corpo ou a cura do espírito? Sabemos nós que o corpo é o veículo de liberdade, de expurgo, de limpeza do próprio espírito.
Não que a gente não vá procurar se aliviar das dores, curar o corpo, não é isso. Mas não façamos disso o cavalo de batalha. Esquecemos do espírito e só queremos curar o corpo. Como ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina em benefício da humanidade em crescimento para a luz. Então, o nosso pouquinho, a nossa gota d'água, vai fazer diferença nesse oceano todo que o Cristo tem para cuidar. No livro A Caminho da Luz, na primeira parte, no capítulo 1, lá está escrito que o Pai, antes da nebulosa entrar em erupção para sair a Terra, teve a reunião crística. Um deles era Jesus, que foi escolhido para ser nosso governador. Então, quando disse o Cristo, não é que é, antes de tudo eu era, né? Não, é alguma coisa assim. Ou seja, antes de Moisés, antes de tudo, o Cristo já era Cristo. O Cristo não ficou Cristo aqui na Terra. E não era o único. Porque a reunião era crística. Ele não era ele o único Cristo com um monte de outros ali que não eram Cristo, não. Ele era, todos eram Cristo. Aí reuniram, ó, tu vai lá e arruma, eu digo que pega essa batata quente aqui e faz um lugar onde irmãos nossos, irmãos teus, possam evoluir. Porque a ciência prova. Era uma bola de fogo. E teve que resfriar, teve que criar água, árvore. Tudo que tem na Terra foi criado. Só pelo Cristo? Não. Diz lá no livro também. Os engenheiros siderais, ele reuniu os engenheiros siderais para que tudo fizesse. Se nem o Cristo trabalha sozinho, como é que nós vamos trabalhar? Com paciência e eficiência. E paciência e eficiência. Eram eficientes e pacientes. Porque você imagina o Cristo com TDAH. Não tem. Tem como. Ele ia desintegrar. Porque imagina cada um de nós aqui com os nossos... com a nossa cruz. Martelando o Cristo. Então, como muda? E agora, daqui a meia dúzia de dias, vão estar lá, malhando Judas. O dia que... na sexta-feira santa, não vou comer carne. Né? E aí por diante. Naquele dia, não vou varrer a casa. Aí por diante. Tudo isso nós sabemos, né? Isso muda o meu espírito? Claro que não. Isso é nós ignorarmos. É nós lermos literalmente a mensagem que foi dada. Olha que os evangelistas tiveram trabalho, né? E nós lemos eles assim, passemos a régua. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. O Mário Sérgio Cortella tem uma palestra que ele vai dizer que temos que fazer falta. Porque se tu não vai fazer falta para ninguém, tu não fez nada nessa vida. E o Cortella não é espírita.
Ele diz ali, literalmente isso. Quando eu daqui partir, farei falta para alguém? Ou que falta farei para o outro? É isso que Emmanuel vai dizer. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. E começa na célula primária, na família, aí depois nos amigos, nos colegas, na sociedade. Nós vamos ter grandes vultos na sociedade. Vou citar 2 que não são espíritas e um que não é nem cristão, Mahatma Gandhi. Fez a diferença para aqueles que o rodeavam. Irmã Madre Teresa de Calcutá, católica. Eu digo que a gente se reúne, se deleita falando, né, dos católicos. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Mas Madre Teresa fez a diferença. Está aí a obra dela. Foi criticada? Claro que foi, né? Porque quem faz algo é criticado. Quem faz o bem é criticado. Quem faz o mal também. Mas é criticado. Porque nós somos assim. Nós o Cristo não está no nosso reino ainda. Aí quando ele começa a adentrar, nós começamos a nos relembrar desses detalhes. Ainda mesmo que todas as circunstâncias se hostilizem, ajuda sempre. Essa é difícil fazer, né? Aqui, bota tudo que é defeito na obra, né? E o Ney ainda me convida para... A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará abençoando-te o sacrifício. Madre Teresa está ali, do exemplo que eu dei. Mahatma Gandhi também. Realmente não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Se cada um de nós começar a aflorar esse reino de Deus que está em cada um de nós, o reino do Cristo, aí o Cristo vai começar a reinar em nós. E nós vamos entender que o reino do Cristo é em nós. Não é para o... Ele não queria fogos de artifícios. Avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesourastes no campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero. Que a desesperança, né? Eu faço uma ideia, né, Ney? Quando começou a obra. Aí tu tem um projeto. Dentro daquele projeto, tu tem um custo. Dentro daquele custo, tu tem aquela coisa assim, o Ricardo vai lá e faz, o Ricardo manda tu comprar um monte de coisa, depois não some. Aí chega o Alex lá e diz assim, não, mas isso aqui não era que precisava, né? E aí? Se desanimar, não sai do chão, né? Tem que... Como é que é? Eficiência e perseverança, né? Não é... Paciência. Paciência, perseverança e eficiência. Então, com paciência e com a eficiência de que o Evangelho nos mostra, o reino vai ser em nós e o Cristo vai reinar em cada um de nós. Que esse reino nos abençoe, né? Nos serene os nossos sentimentos. Porque é possível
E nós estamos muito melhor do que quando Cristo aqui esteve. Porque naquela época nós condenamos ele. Hoje nós estamos estudando ele. Estamos nos fortalecendo para mudar a trajetória. Nós que aqui estamos, sábado de aleluia, não vamos bater no Judas. Porque sabemos nós que Judas está a nos ajudar. Porque Judas entendeu que o reino do Cristo é dele. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos. E Judas renasce na terra e é santificado pela Igreja Católica, a lei da reencarnação. Santa Joana d'Arc. O retorno de Judas a mais uma existência derradeira. Então, às vezes, nós apontamos o dedo e lá adiante nós temos que aplaudir. Cuidado com apontar o dedo. Quem fomos nós no passado? Né? Esqueci, né? Que tu aponta um e tem 4, 3 para cá. E o Ricardo falando, eu pensei numa frase assim: nós fomos em muitas existências cristão, sem o Cristo. E hoje, mais uma vez, recebemos o convite para ser cristão com o Cristo. Nós somos muitas vezes cristãos sem Cristo, e agora o convite é ser cristão com o Cristo. O Cristo habitando na nossa consciência, né? Muito obrigado, Ricardo, pelo carinho. E sobre a nossa obra, quando ele diz desanimar, não pode se desanimar. Quando veio mais uma mensagem na segunda-feira da espiritualidade, e o Espírito benfeitor diz assim: com o acréscimo de espaços físicos, haverá necessidade de mais trabalhadores. Uma psicografia. E tem sido constante, pessoal. Nós não estamos fazendo. Nós estamos servindo de intermediário para que se materialize na Terra a sede aqui na Coab, a sede do Centro Espírita. Nós estamos servindo. Volta. Vai fazer a prece de encerramento para nós. Ele já pensou que já ia bater o ponto e não, tem hora extra. O nosso passe é coletivo, pessoal, até habitarmos o prédio do lado, né? Né, Marcelo? Então, pedimos para o Ricardo fazer a prece do nosso passe coletivo, que todos possamos receber aquilo que ainda precisamos. Então, eu convido que possamos todos nós relembrar que o Cristo habita em cada um de nós. Que essas energias benfazejas desse irmão maior, nosso modelo e guia, possa nos abastecer para que a fé, a coragem e a resignação floresçam em cada um de nós. E assim, Senhor, amparados por essa equipe do Consolador Prometido, que aqui trabalha exaustivamente, da equipe espiritual que nos abençoa e que nos protege, possamos assim, Senhor, como medianeiros do Teu amor, também irradiar, Senhor, para todos os nossos familiares, por todos aqueles que lembramos, por aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, enfim, Senhor, aqueles irmãos nossos que estão cerceados, Senhor, da liberdade, que possam também, Senhor, ser acalentados pelo Teu amor, porque sabemos nós, Mestre amado, que Tu ampara a todos. E que essas bênçãos que hoje recebemos, possamos distribuir
aos nossos irmãos que, como nós, necessitam de Ti. Perdoa, Senhor, as nossas incompreensões, mas Te agradecemos, Mestre amado, por permitir que esses benfeitores amoráveis estejam sempre conosco, a nos guiar, a nos intuir e a nos dar, Senhor, a Tua bênção, o Teu perdão e o Teu amor. Que assim seja.